programa Eclésia está no ar. Alegria nos encontrarmos mais uma vez, como costume toda segunda-feira à noite. Aqui a gente bate um papo sobre catequese, sobre a história da igreja, coisas relacionadas ao tempo litúrgico, tudo relacionado à nossa fé católica, né? O Padre Guido Montinelli e eu, a gente está toda segunda-feira aqui, né, Padre Guido, para conversar sobre assuntos relacionados, ora ao tempo litúrgico, que é o caso de hoje, né? Já vou falar o tema já, porque ontem, né, Padre Guido, a igreja celebrou um dia importante, né? Um dia de se lembrar em oração os fiéis defuntos, dias de finados. Mas encerra-se ontem essa história de rezar pelos defuntos, Padre Guido? Não, em primeiro lugar, boa noite, Eric, boa noite, prezados amigos, telespectadores. Meu grande abraço fraterno para cada um de vocês, para as vossas queridas famílias. Boa noite, Dona Antônia, de Pirassununga. Boa noite à família de seu Sadi, Dona Sandra, de Rio Claro, é sempre ligado no nosso programa. Na verdade, Eric, rezar pelas almas não é um dever do cristão limitado ao dia 2 de novembro, que é o dia da comemoração de todos os fiéis falecidos, mas faz parte da obrigação do cristão diariamente a lembrar-se daquelas pessoas que Deus chamou para si, para a vida eterna. É claro que, com um destaque especial, até os cemitérios nestes dias parecem ter vida, digamos assim, né? A limpeza, velas, flores, muitas pessoas até chorando, pensando no que aconteceu com a morte, mas ainda bem que, como cristãos, acreditamos que fomos criados, como fala a Bíblia, bem desde a primeira página, fomos criados à imagem de Deus. E uma das características que Deus tem é a vida eterna. Portanto, fomos criados para a vida eterna. Muito bem. Você viu que a gente não perdeu tempo, a gente já começou a falar do tema antes mesmo de anunciar o tema, né? Pois é isso que a gente vai conversar no programa Eclésia dessa noite. Por que devemos rezar pelos mortos? Né? Porque nós, católicos, temos esse costume de fazer orações, lembrar nas nossas orações, especialmente nessa época do ano, pelos nossos queridos entes que já faleceram, né? Por que os católicos, então, devem rezar? Isso é um costume que veio de onde? Se é lícito ou não é? O que a igreja pensa sobre isso? Nós vamos falar sobre isso, purgatório, enfim, tudo que está envolvido a esse tema, tá certo? Ô, Padre Guido, não canso de lembrar aos nossos telespectadores que eles podem participar conosco por e-mail ou então por telefone, né? A gente aguarda a sua participação no e-mail eclesia@rs21.com.br. Alguma dúvida relacionada ao tema de hoje você manda para cá, então liga também no 19 3871 9620, a gente vai te atender também por telefone, tá certo? Na oportunidade, lembro dos nossos amigos telespectadores, se você não é sócio, converse também com nossos atendentes, como faz para você ficar sócio dessa obra, na qual a gente já diz o Deus lhe pague para você que vai se tornar sócio, tá certo? Padre Guido, para iniciar a nossa conversa, foi Deus quem criou a morte? Não. Meus amigos, Deus não é o autor da morte. A morte entrou no mundo devido ao pecado. Pelo fato que pecamos, morremos. Sabemos, através da história da humanidade, como tudo isso aconteceu. Foi uma amarga experiência também para Adão e Eva, quando repararam, inclusive, a tragédia da morte num dos seus filhos, Abel. A morte, gente, não foi criada por Deus. É a situação exatamente humana devido à experiência do pecado. São Paulo chega a dizer, com palavras em língua latina, stipendium peccati mors, isto é, a recompensa, o salário do pecado é a morte. Ô, Padre Guido, nesse aspecto, será que está certo a gente fazer um raciocínio assim, olha, sendo nós homens, as pessoas então de natureza humana, já que somos criados imagem e semelhança de Deus, e Deus é eterno, essa eternidade está presente em nós também? Sim, isto aqui sim. E é aí que nós encontramos até a força de enxugar as lágrimas diante do mistério da morte, que não olha para o lugar que nós ocupamos na sociedade. Todos, também eu que estou falando, todos vamos morrer. Mas entraria o desespero na vida da pessoa humana se pensasse que com a morte termina tudo. Pelo contrário, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma das características que Deus tem, repito, é a eternidade.
Por isso, nós vamos responder a este apelo de Deus, que é exatamente a vida eterna. Deus nos proporciona várias qualidades: a inteligência, a vontade, a liberdade, a vida sacramental. Deus tem uma grande paciência, aguarda sempre para a nossa chegada perto dele, através do exercício das boas obras. Temos o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa passagem. É muito importante, né, exato. E Deus respeita também a nossa liberdade. Agora, o uso não correto das qualidades que Deus nos dá pode levar a pessoa a uma distância eterna com Deus. Mas Deus sempre faz de tudo para mexer até com a nossa consciência, porque é um Pai bondoso que acredita na capacidade que nós temos de sermos hoje melhores e diferentes de ontem, de dar a volta por cima, como se diz na gíria, e voltar ao rebanho de seus filhos amados. Será então, Padre Guido, o senhor me corrija se eu estiver errado, quando Sim. Deus criou a raça humana, ele não imaginava nem esse perecimento carnal, que a gente chama de morte também, já que essa eternidade era para todas as esferas humanas. E aí entrou o pecado, Sim. através da vontade e dessa inteligência humana, que é limitada, né, não é perfeita, como a divina. Afastando, então, do projeto original de Deus, a morte entrou ao mundo. É assim? Podemos dizer exatamente que foi assim, né? Porque Deus fez as coisas perfeitas, claro que na sua inteligência e em pleno respeito à nossa liberdade, ele já conhecia qual seria o comportamento da pessoa humana. E até hoje Deus continua doando aquela liberdade de ação. Mas a vontade dele é que ninguém se perca e que todos cheguem a fazer parte do seu grande rebanho. O senhor falou agora há pouco sobre Mateus, capítulo 25, Sim. onde o próprio Cristo, né, comenta sobre a hora da morte. Né? O que o senhor tem a comentar sobre essa passagem, Exato, e padre? tomara que estas palavras de Jesus se realizem na vida de cada um de nós. Isto é, Jesus disse que um dia, quando nos apresentaremos diante de Deus para prestar conta do que aconteceu durante a nossa caminhada aqui na Terra, tomara que Deus Pai nos acolhe com aquelas palavras: vinde benditos, porque eu estive com fome, com sede, sem roupa de passagem, doente, preso. Você me visitou, você me vestiu, você me amparou. E nós perguntaremos para Deus Pai: mas quando foi que tudo isso aconteceu? E Ele responderá: todas as vezes que vocês fizeram isso para qualquer um dos meus irmãos lá na terra, foi para mim que vocês o fizeram. Aí que se explica que como qualquer gesto, até aquele copo de água que nós oferecemos para uma pessoa que está com sede, tem a sua recompensa. Padre Guido, abrindo um pouco um parênteses até no tema, essas obras de misericórdia, também quando a gente aprofunda ao estudar isso em relação aos documentos oficiais da igreja, a gente percebe que em alguns casos, onde a própria igreja chama de ignorância invencível, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma tribo primitiva de um país distante, onde eles têm as crenças nos deuses deles, ora, deuses da natureza, enfim, qualquer tipo de crença. A igreja católica tem a sua crença, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a redenção, etc., e tudo que nós, como católicos, acreditamos. Mas aquela tribo, nem sempre, todas as pessoas dessa tribo longínqua, vão ter a oportunidade de se batizar, de receber a mensagem do Evangelho e sequer saber da existência do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas, então, elas não têm acesso de hipótese alguma à salvação, Padre Guido? De jeito nenhum. Ele também tem acesso à salvação. Agora, pelo fato que nós recebemos, através do catecismo, da vivência cristã, recebemos tantas luzes de Deus, temos que responder também por todos estes dons gratuitos. Eu, como sacerdote, respondo com uma responsabilidade ainda maior sobre os leigos, pela vocação especial que Deus me deu e pela responsabilidade que livremente estou assumindo de encaminhar as pessoas ao encontro definitivo com Deus. Por isso, quanto mais nós recebemos, mais devemos dar conta. Por isso, a misericórdia de Deus será grandiosa para os que não tiveram esta possibilidade. Mas nós, católicos e cristãos,
nós religiosos, sacerdotes, catequistas, gente, olha que a nossa responsabilidade é muito grande e procuremos, porque Deus dá sempre a força de pôr em prática, através do exercício das virtudes cristãs, os nossos compromissos assumidos e defendidos a partir do dia do nosso batismo. Então, tanto para qualquer batizado, cristão, católico, que recebeu a mensagem do Evangelho, as obras de misericórdia estão inclusas nessa história de salvação, Sim. Mas para aquelas pessoas que eu falei agora há pouco, que sofrem de ignorância invencível, nunca vão ouvir o anúncio do Evangelho e não ter condições de se batizar ou sequer pensar na existência de Jesus Cristo. Para essas dois tipos de pessoas, as obras de misericórdia podem ter pesos parecidos. Exato, porque quem age para fazer o bem com uma filantropia, com uma doação de si mesmo, mesmo não tendo uma expressão de um credo religioso, está fazendo obras de bem. E Deus vai premiar também esta pessoa, esta bondade assim natural que está dentro da pessoa humana. Além do que, só Deus conhece, né, Padre Guido, a fé de Sem cada um dúvida. e as razões que cada um optou. Quando o fiel leva vamos dizer assim, essa sua intimidade religiosa para o caixão, é só Deus que pode mesmo saber e conhecer a fé daquele fiel. Bom, Padre Guido, são muitos assuntos interessantes que eu quero conversar. Certo. Logo no próximo bloco, eu vou falar para o senhor falar sobre a comunhão dos santos, que é um artigo que a gente professa no Creio. O que é a comunhão dos santos? Certo. Né? E é um assunto muito importante. Mas já entrando nesse assunto, Padre Guido, o senhor vai responder para valer depois do intervalo. Mas existem 3 tipos de igreja ou apenas uma igreja em 3 estágios? É uma igreja em 3 dimensões. Dimensões. Exato, sim. Uma igreja chamada militante, uma igreja da purificação ou da expectativa, formada pelas almas do purgatório, a igreja militante, formada por nós que estamos aqui na Terra, é uma igreja triunfante. Então vamos lá, vamos com calma aí, Padre Guido. A igreja militante somos nós que estamos aqui na Terra, os Perfeito. católicos que estão aqui vivos. Sim, exato, né? E entre estas 3 dimensões da igreja, militante, da expectativa e triunfante, há um relacionamento, um entendimento, uma troca de benefícios espirituais. Por isso que se chama, em termos de profissão de fé, comunhão dos santos. Isto é, intercâmbio de benefícios espirituais. Isto é muito importante, este tema, Eric, porque nós estamos numa semana especial dedicada às almas do purgatório que formam a igreja da expectativa ou da purificação. O nome purgatório, um nome, digamos assim, não digo infeliz, mas talvez não muito apropriado. Certo. Digamos mais assim como o Frei Rinaldo costuma dizer, a igreja da sala de espera. Certo. Esperando o dia que para a alma poder chegar no paraíso, no céu. E para que isso aconteça, a igreja, através do seu magistério, proporciona para nós que estamos aqui na Terra a possibilidade de lucrar, de ganhar uma indulgência especial que se chama indulgência plenária, aplicável para as almas do purgatório. A gente volta sobre esse assunto ainda no programa de hoje, o que é a indulgência plenária e quais são as condições para poder lucrar essas indulgências. E logo no intervalo, então, ele vai explicar direito essa história aí de comunhão dos santos, né, que a gente professa, inclusive, na nossa profissão de fé, no Creio. Um artigo do Creio é a comunhão dos santos. Vou deixar essa pergunta no ar. Padre Guido, nós, enquanto igreja militante, podemos rezar pelas almas do purgatório. Sim. E quem está no purgatório pode fazer alguma coisa para a gente? Não, calma, não responde já, calma. Não responde já. Daqui a pouco ele vai comentar melhor isso, tá bom, gente? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Sai daí, a gente volta já já.